caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui hoje para o início da leitura do livro de Daniel. E eu queria pontuar só algumas coisas para nós nos situarmos antes de iniciarmos a leitura, ok? Nós vimos anteriormente, nós lemos no livro anterior, no livro de Ezequiel, que o rei Nabucodonosor, ele toma Jerusalém e faz cativos os habitantes de Jerusalém, só que ele faz isso em 3 etapas, né? Ele leva primeiro para a Babilônia aquelas pessoas que eram de família da nobreza, né? Uma família real ou pessoas que tinham mais cultura. Na segunda etapa, ele leva aproximadamente 10.000 para o cativeiro. Desses 10.000, Ezequiel estava no meio deles. Mas nesta primeira etapa, Nabucodonosor leva os nobres, né, os que tinham maior preparo para utilizar os serviços deles na corte. Então, este é o contexto onde Daniel é levado nesta primeira leva, ok? Ele é levado para servir ao rei, porque ele é de uma família nobre, né? Ele tem muitos atributos, tá bom? Então, esse é o contexto e nós vamos agora iniciar a leitura. Leremos os capítulos 1, 2, 3 e 4. Então, vamos à leitura. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor deu Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, como parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Apenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em quem não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abdinego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Eu temo o meu senhor o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vós me faríeis arriscar a minha cabeça diante do rei. Então disse Daniel a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber.
Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e, conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então ele lhes consentiu neste assunto e os provou por 10 dias. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Meusar tirou-lhes a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber e deu-lhes legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Daniel capítulo 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos e os astrólogos e os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei. E o rei disse-lhes: Eu tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Diz a teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: O assunto se foi de mim, se vós não me fizerdes saber o sonho, com a sua interpretação, sereis cortado em pedaços, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e recompensas e grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. Eles responderam novamente e disseram: Que o rei conte aos seus servos o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: Eu sei certamente que vós procuraríeis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim. Enquanto passa o tempo, portanto, contai-me o sonho, e eu saberei que vós podeis mostrar-me a sua interpretação. Os caldeus responderam perante o rei e disseram: Não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago ou astrólogo ou caldeu. E é uma coisa rara que o rei pede, e não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja morada não é com a carne. Por causa disso, o rei ficou irado e muito furioso e ordenou a destruição de todos os homens sábios de Babilônia. E o decreto estabelecia que os homens sábios
deveriam ser mortos, e eles procuraram Daniel e os seus companheiros para os matarem. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios de Babilônia. Ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei: por que o decreto do rei é tão precipitado? Então Arioque fez o assunto conhecido a Daniel. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo para que ele revelasse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles desejassem as misericórdias do Senhor do céu concernentes a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios de Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel respondeu e disse: bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. E ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àquele que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas, ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti. Pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. Então Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios de Babilônia. Ele foi e assim lhe disse: não destruas os homens sábios de Babilônia. Apresente-me perante o rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente, e desta forma lhe disse: eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: és tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são estes. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre tua cama, o que deverá acontecer doravante, e aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer vivente, mas por causa dele se fará conhecida a interpretação ao rei e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta imagem, cujo brilho era excedente, estava diante de ti, e a sua forma era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e barro,
e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha das eiras do verão, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles, e a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão e fez de ti o governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro. E depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas. E como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens, porém eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante, e o sonho é certo e a sua interpretação correta. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oferta e aromas suaves. O rei respondeu a Daniel e disse: Bem verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses e um Senhor de reis e um revelador de segredos, visto que tu pudeste revelar este segredo. Então o rei fez Daniel um grande homem e deu-lhe muitos presentes valiosos e o fez governante sobre toda a província de Babilônia e chefe dos governadores sobre todos os homens sábios de Babilônia. Então Daniel pediu ao rei e ele estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província de Babilônia. Porém, Daniel sentou-se ao portão do rei. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias
para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então o arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis à imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abdinego. E eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam e disseram ao rei: Ó rei Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército
que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor viu espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, vós sois servos do Altíssimo Deus, saí e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, governadores e capitães e os conselheiros do rei, viram estes homens, e sobre os seus corpos o fogo não teve poder, nenhum cabelo de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego sejam cortados em pedaços e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio é de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio, e tive um sonho que me atemorizou, e os pensamentos sobre minha cabeça e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxessem diante de mim todos os homens sábios de Babilônia, para que me fizessem conhecer a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e contei o sonho diante deles. Porém, eles não me fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, por fim, Daniel, cujo nome era Beltesazar, entrou diante de mim, de acordo com o nome do meu Deus, e em quem está o Espírito dos deuses santos, e perante ele eu contei o sonho, dizendo:
Ó Beltesazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti e nenhum segredo te atribula. Conte-me as visões do sonho que eu tive e a sua interpretação. Assim foram as visões da minha cabeça em minha cama. Eu olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu e ficou forte, e a sua altura alcançou o céu, e podia ser vista até nos confins de toda a terra. As suas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra sob ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos, e toda a carne alimentava-se dela. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. Ele clamou alto e disse: Ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai o toco das suas raízes na terra e até com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo. E se umedeça com o carvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais da grama da terra. Mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado um coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Este assunto é pelo decreto dos vigias, e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele o mais simples dos homens. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declare a tua interpretação. Portanto, nenhum homem de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses santos está em ti. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por uma hora e os seus pensamentos o atribularam. O rei falou e disse: Beltesazar, não deixa o sonho nem a sua interpretação atribularem-te. Beltesazar respondeu e disse: Meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela alimento para todos, sob a qual os animais do campo habitavam e sob cujos ramos as aves do céu tinham a sua habitação, és tu, ó Rei, que cresceste e te tornaste forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quanto à visão do rei de um vigia e um santo descendo do céu e dizendo: Ponde a árvore abaixo e destrua, porém deixa o toco de suas raízes na terra, com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo, e se umedeça com o carvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre o meu senhor o Rei, que tu serás tirado de entre os homens, e a tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas
que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. E, portanto, eles deram ordem para deixar o toco das raízes da árvore. Teu reino estará certo para ti, depois que saberes que os céus governam. Portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre. Se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, passeando no palácio do reino de Babilônia, o rei falou e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: Ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti. E eles irão tirar-te de dentre os homens, e tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Na mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até os seus cabelos crescerem como penas de águias e as suas unhas como garras de pássaros. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: O que faz tu? No mesmo momento, na minha razão retornou para mim e para a glória do meu reino. Minha honra e o meu brilho retornaram para mim, e meus conselheiros e meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Então eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas todas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Amém? Então lemos aí esses capítulos maravilhosos que nós poderíamos destacar muitas coisas, mas eu gostaria de deixar alguns pontos, né? Daniel e os seus amigos, eles são trazidos para o cativeiro em Babilônia na primeira leva que Nabucodonosor traz. Eles são de famílias nobres, né? Porque normalmente eles faziam isso, eles pegavam, né, as pessoas mais nobres para servi-los com excelência no palácio. E depois eles traziam as outras pessoas, algumas eles deixavam na terra que foi da qual eles foram subtraídos, né, para que eles plantassem, para que eles ficassem lá. Enfim, Daniel e seus amigos vêm para a Babilônia como cativos para servir ao rei Nabucodonosor, e assim que eles chegam, os nomes deles são trocados, né? Daniel, que significa Deus é meu juiz, recebe um novo nome, o nome de Beltesazar, que é o nome de uma divindade, né? Marduk. Então, eles já querem eliminar a identidade deles. Então, Daniel vira Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abdinego.
Então, a primeira coisa que se faz é querer que a identidade deles sejam suprimidas. Mas, apesar da troca do nome, Daniel e seus amigos sabem quem eles são perante o Deus Todo-Poderoso. Então, não importa às vezes que as pessoas nos chamem de outras coisas, nós temos que saber quem somos em Deus e, mais particularmente a nós, quem somos em Cristo, ok? Então, é uma coisa muito interessante. E ele diz que ele não vai se contaminar. Assim, nós vemos durante os capítulos também que os amigos também disseram: não vou. Nós não vamos nos prostrar, nós só nos prostramos diante do nosso Deus. A integridade. Então, a palavra que me vem agora é: nada mais importa do que servir a Deus e estar em Deus, ok? Não é só servir, porque servir não é a garantia de se estar em Deus, mas estar em Deus demonstra que você serve esse Deus. Então, os amigos foram ameaçados: olha, prostrem-se, senão vocês vão morrer. E a resposta deles é a resposta de alguém que sabe a quem ele serve, em quem ele está, de quem ele é. Eles são de Deus. Então, isso é uma coisa poderosa que serve para nós. Olha, nada mais, não existe nada mais importante do que estar em Deus para poder servir a Deus. Muitas vezes coisas tentam nos tirar daquele lugar de estarmos em Deus, né? De estarmos no Senhor. Então, é uma coisa que nós devemos prestar atenção, né? Nada pode nos tirar do foco. Eu não vou me contaminar, ainda que alguém me chame de outra coisa, tá bom? Então vamos orar, agradecer a Deus por uma maravilhosa leitura como esta, né? Pai, muito obrigada por esta leitura poderosa, por conhecermos a história de pessoas como Daniel, como Ananias, como Misael e como Azarias, que não se renderam, ainda que ameaçados de morte, e uma morte dolorosa, terrível, ainda assim eles não se renderam, porque eles conheciam o Senhor, eles sabiam quem o Senhor era, e para eles não importava mais nada senão servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor e ser íntegros para com o Senhor. Essa integralidade de tudo que nós somos para dedicarmos a Ti, Pai. Que nós possamos, o Senhor possa nos abençoar com essa integralidade, com essa interesse, esse completo, o todo, para estarmos na Tua presença, Pai. Que nós possamos ser contemplados com esta fidelidade para com o Senhor. Para com o Senhor, Pai. Por favor, Senhor, que isto desça ao nosso coração. Não há nada mais importante, não existe nada mais importante do que estarmos no Senhor, do que servirmos a Ti, Pai. Por favor, Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nos vemos no próximo vídeo com mais 4 capítulos do livro do profeta Daniel. Este livro que tem lá em Apocalipse, de novo, nós vamos verificar muitas informações, né, com essa referência de Daniel acerca do fim, acerca do Messias, tá bom? Um livro maravilhoso, um livro maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, nos vemos no próximo vídeo, fique na paz.